você? Sou Adelante Focado. O que eu vou falar com você agora? Presta atenção, eu vou analisar aqui uma decisão do STJ em relação ao crime de dano. Tá? Olha só o que diz o caput do 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Bem, detenção de 1 a 6 meses. Detenção de 1 a 6 meses, isso quer dizer que é um crime de menor potencial ofensivo, legal? Então, se esse crime é de menor potencial ofensivo, ele tem que ser submetido ao rito da Lei 9.099/95, Juizados Especiais Criminais, legal? Então, o Zuc Lindo cometeu um crime de dano, tá? Quebrou o carro de uma determinada pessoa, dolosamente, porque o dano só admite a modalidade dolosa, tá? Primeira pergunta, existe o dano culposo, previsão no Código Penal? No Código Penal, não. E no ordenamento jurídico penal brasileiro, existe a previsão? Existe. Lá na Lei 9.605, você tem a previsão do dano culposo. Então, fica muito ligado, legal? Então, se aparece uma pergunta assim na sua prova, a modalidade culposa de dano, ela é tipificada no ordenamento jurídico brasileiro? Ordenamento jurídico brasileiro, sim. Aonde? Lá na Lei 9.605. Agora, no Código Penal, não há previsão do dano culposo. Legal? Lá nos crimes ambientais, exato. Lá tem a previsão do dano culposo. Eu falei, Lei 9.605. Agora, no que se refere ao dano na órbita do Código Penal, lá você não tem a previsão do dano doloso. Né? Eu fiz só esses comentários aqui em relação ao dano, porque eu quero entrar numa decisão do STJ e suas implicações. Bacana? Pois bem, dano simples, pena de 1 a 6 meses, né? Então, crime de menor potencial ofensivo. Legal? Então, vamos supor aí que o Zuc Lindo praticou um dano em um determinado veículo, né? A vítima representou, né? Porque é um crime de ação penal privada. E o que aconteceu? A vítima requeriu, na verdade, né? A vítima requeriu, beleza? Requerimento. E aí o delegado, qual é a conduta do delegado em face ao requerimento da vítima no crime de dano? O delegado vai chegar para o autor e dizer, olha, trata-se de um crime menor potencial ofensivo. Se você assinar um termo de compromisso e se comprometer a comparecer lá no juizado, eu não irei lavrar o flagrante. Duas opções, tem o autor do fato. Primeira delas, beleza, delegado, vou assinar aqui, por quê? Eu não quero ficar preso. Primeira opção. Segunda opção, delegado, eu não vou assinar não. Ah não, delegado, você não vai assinar não. O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante e, ato contínuo, considerando a pena, o delegado deve arbitrar fiança. Por quê? A pena máxima não é superior a 4 anos. Beleza? Artigo 322 lá do CPP. Tranquilo. Dano simples? Tranquilo? Bacana. Eu não vou aqui analisar todas as qualificadoras do dano. Apenas uma que é a que me interessa. Legal? Perceba bem lá no artigo 163, parágrafo único, ele diz o seguinte, né? Artigo 163, parágrafo único, inciso 3. Vamos lá. Então, né? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, o caput. Aí vem aqui o dano qualificado, parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 3, contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. Eu pergunto para você, então, quando o legislador ele qualificou, né, a conduta daquele que venha danificar um bem público, qual era o espírito da lei? É proteger o bem público, né? Na verdade, considerar uma reprovação maior da conduta daquele que vem aí a deteriorar um bem público. Legal? Essa foi a intenção do legislador. Né? Olha, se você danificar o carro de uma pessoa, eu vou considerar dano simples. Agora, se esse carro for uma viatura policial, eu vou considerar dano qualificado. Essa conduta é totalmente reprovada. Né? A reprovação é bem maior. Legal? Bacana. Esse foi o espírito do legislador. Existe o princípio da legalidade. Né? O princípio da legalidade. Ou seja, as elementares devem constar no tipo penal para que o agente venha a responder. Concorda? Princípio da legalidade. Bacana? Tá. Vamos ler de novo aí o 163, parágrafo único, inciso 3? Vamos lá. O 163 fala lá, né? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Aí vem o parágrafo único, dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 3,
contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Eu pergunto para você, consta no bojo do inciso 13 do Distrito Federal? Consta ou não? Você está percebendo que não consta. E aí, eu acabei de falar, professor, você acabou de falar agora, que o princípio da legalidade, né? Tem que constar no tipo penal. Professor, o Distrito Federal não consta no tipo penal. E aí, quer dizer então, se um indivíduo, por exemplo, danificar uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal, professor, o dano vai ser simples ou vai ser qualificado? Essa questão foi levada ao STJ. O STJ, analisando essa questão em 2012, tá? No HC, vou passar para vocês o número do HC, HC 154051, a sexta turma, julgada em 4 de dezembro de 2012, o STJ analisou essa questão. Sabe o que o STJ entendeu? O STJ entendeu que o Distrito Federal não consta no inciso terceiro. E qualquer adequação típica daquele autor que venha a praticar um dano a um bem do Distrito Federal seria uma analogia in malam parte. Para o STJ, dano ao patrimônio público do Distrito Federal é dano simples e não qualificado. Isso quer dizer o seguinte, se pratica um dano, né, uma viatura policial, esse indivíduo é levado para a delegacia, perceba que nessa situação o delegado vai ter que ver, né, como é que o delegado vai trabalhar. Por exemplo, eu não adoto a corrente do STJ, eu adoto a corrente que trabalha com o espírito da lei. A intenção do legislador era dar uma maior proteção ao bem público. Porque, veja bem, a meu ver, ofende inclusive o princípio da isonomia. Porque quer dizer que uma viatura policial do Estado de São Paulo, ela tem uma maior proteção do direito? Uma viatura policial do Estado do Rio de Janeiro tem uma maior proteção do direito? Quer dizer que aquele que venha danificar uma viatura policial em São Paulo, ou aquele que venha danificar uma viatura policial no Estado do Rio de Janeiro, quer dizer que ele pratica um dano qualificado. E aqui no DF vai praticar um dano simples? Calma, eu vou falar o meu posicionamento. Eu entendo como dano qualificado. Isso quer dizer o quê? O que eu particularmente vou fazer? Eu não sigo a linha do STJ, mas aqui eu estou passando a linha do STJ. Apresentou a situação na delegacia. Primeira coisa que o delegado tem que ver, toda vez que apresenta um caso concreto, olhar a pena. Vou olhar a pena. Estou trabalhando lá. Chegou o caso na delegacia, vou analisar a pena. Opa, doutor, danificar a viatura policial. Opa, deixa eu olhar aqui então. É dano? Dano. Mas eu sei que existe uma qualificadora lá, porque quando o bem for público, tem uma qualificadora. Eu vou dar uma olhada na pena. Por quê? Eu tenho que saber a pena para ver se eu vou lavrar o flagrante ou se eu vou trabalhar com o termo circunstanciado, a lavratura do termo circunstanciado. Bacana? Olhei a pena. Vamos lá? Inciso 13, aí no 4 fala detenção, logo abaixo, né, fala detenção de 6 meses a 3 anos. Isso quer dizer o seguinte, o dano qualificado não há possibilidade, no dano qualificado não há possibilidade da lavratura do termo circunstanciado. Professor, por que não há? Porque a escala penal vai de 1 a 3 anos. E o crime menor potencial ofensivo, né, cuja pena máxima não seja superior a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavrar o auto de prisão em flagrante. Eu tenho que lavrar o auto de prisão em flagrante nos casos de dano qualificado e arbitrar fiança. Por que, professor, arbitrar fiança? Porque a pena máxima não é superior a 4. Se a pena máxima não é superior a 4, eu trabalho com o artigo 322 do CPP. Jogando duro, coloca um som adelante focado aí que eu tô me empolgando. Bacana. Presta atenção no que eu vou falar. Quando essa situação é apresentada, tá? Para eu analisar. Isso é o meu entendimento. Bacana? No meu entendimento, eu considero dano qualificado. Eu vou pelo espírito da lei, né? A maioria dos doutrinadores pensam assim também. Como você vai dar uma proteção diferenciada? Estou jogando duro. Como eu posso dar uma interpretação diferenciada a um dano, um dano público, né, praticado aqui no DF e um dano público praticado em São Paulo? Aí eu vou estar ofendendo, inclusive, o princípio da isonomia. Concorda comigo? Bem, no meu entendimento é dano qualificado. Porém, no entendimento do STJ, fica ligado. CESP, vai lá. Segundo o STJ, o professor... Não interessa o que eu falei. Agora ele está falando de STJ.
para o STJ é dano simples. Para o STJ, se ocorre um dano numa viatura policial, essa ocorrência é levada para o delegado de polícia. Para o STJ, o delegado de polícia deve lavrar um termo circunstanciado. Por quê? Porque para o STJ é dano simples. Professor, por que termo circunstanciado? Porque eu vou trabalhar com a pena do dano simples. Volta na pena do dano simples. Dano simples de detenção de 1 a 6 meses. Aí, eu não vou trabalhar com flagrante, eu vou trabalhar aqui entendendo a escala penal dano simples, né? Lei 9.099. Legal? Deu para entender isso aí? Bacana? Então fique esperto, tá? Essa decisão do STJ é importante, porque segundo o STJ, dano ao patrimônio público do DF é dano simples e não qualificado. Isso por quê? Porque considerar dano qualificado seria fazer aí, né, uma analogia em Malamparte, né? Uma analogia em Malamparte. Deixa eu ver o que perguntou aqui. APF mais fiança, não entendi. APF mais fiança, não entendi. STJ, tá, vamos lá, acho que eu peguei a pergunta. Para quem segue a linha de que o espírito da lei era proteger todos os bens públicos, DF, Distrito Federal e União, e na verdade o legislador que deu uma voada aqui, na época, né? Nem só uma voada que eu digo, até porque, pessoal, o Código Penal é bem antes, né? Aqui da criação do Distrito Federal. Então, o que tem que analisar? O que tem que ocorrer? Não foi o legislador que... Quer dizer, o legislador continuou voando, porque tinha que atualizar isso aqui, né? Há necessidade hoje de uma alteração legislativa no sentido de incluir o Distrito Federal aqui no inciso 3. Você não pode estar dando uma proteção diferenciada, né, a bens públicos, porque um bem de São Paulo é qualificado. O bem do Distrito Federal é simples porque o Distrito Federal não consta no inciso 3º, no inciso 3 aqui. Tá. Aí a colega falou ali, eu já entendi o que ela falou. Vamos lá. Presta atenção. Dano simples. Vai ser termo circunstanciado. Bacana? Quando é que um dano público, um dano a um bem público vai ser simples? Quando o bem pertencer ao DF segundo o STJ. Legal? Bacana. E tá. Professor, chegou uma ocorrência na delegacia. Segundo o STJ seria um dano simples. O delegado deveria lavrar o termo circunstanciado porque a pena é de 1 a 6 meses. Legal. Maioria da doutrina e os delegados aqui de Brasília, a gente entende, pelo menos a maioria aqui, que é dano qualificado. Professor, isso vai modificar em quê? Vai modificar porque a escala penal do dano qualificado melhor dizendo, de 6 meses a 3 anos. Se é de 6 meses a 3 anos, não há possibilidade da aplicabilidade da Lei 9.099. Então o delegado tem que lavrar o flagrante e, ato contínuo, arbitrar a fiança. Bacana? Legal então? Tá? Só um comentário aqui em relação a essa decisão do STJ, importante, porque o SESP adora, né? As bancas falam segundo o STJ, segundo o STF. Agora, segundo o STJ, segundo o STF, tem que seguir lá. Né? Mas o professor falou... Não interessa, o SESP quer saber se você está sabendo da decisão. Bacana? Numa prova discursiva para delegado de polícia, o que é interessante? Demonstrar conhecimento. Coloca lá, no segundo STJ seria dano simples, nessa situação o delegado deveria tal. No outro giro, o outro giro eu gosto de utilizar, né? Eu meu livro aí, no outro giro, ou seja, de um lado outro, né? No outro giro, lado outro. Aí você eu, por exemplo, o espírito da lei, né? O legislador, na verdade, tinha intenção de proteger o bem público. Muito embora o DF não venha constar do rol do inciso 3º, há que se considerar assim, senão estaria ofendendo ao princípio da isonomia. Você estaria dando o direito penal dando uma proteção diferenciada a bens, porque pertence a uma determinada unidade federativa. Né? Então, você trabalha isso, né? Enriquece aí a sua resposta. Legal? Sou Adelante Focado. Joguei duro aqui, rapidinho, comentáriozinho aqui, antes mesmo aí de resolver, né, as questões do dia a dia. E é isso aí, decisãozinha aí do STJ, jogando duro, Adelante Focado. Abraço!